Saúdo o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus, pela sua infinita misericórdia, nos deu mais uma palavra neste dia de hoje, em forma de áudio devocional aos nossos corações. Peço aos irmãos, às irmãs, a todos que ouvirem ou assistirem pelo YouTube, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem e ativem a opção de todas no sininho. Glória a Deus. A palavra de hoje encontra-se no livro de Daniel, capítulo 10. Vamos estar lendo do versículo 16 até o versículo 21, que vai nos dizer desta forma a palavra do Senhor. Versículo 16 do capítulo 10 de Daniel. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Porque, quanto a mim, desde agora não me resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. E disse: Não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te sim, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: Fala, meu Senhor, por que me confortaste? E disse: Fala, meu Senhor, por que me confortaste? E disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade. E ninguém há que possa se esforçar comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Glória a Deus. Daniel estava em uma sequência de jejuns, até quando chegou, aleluia, o jejum de 21 dias. Vai dizer no versículo 2 do capítulo 10, naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. 3 semanas, uma semana é 7 dias. Contamos 7, vai dar 14 com mais 7, 21 dias. Daniel tinha passado 21 dias de jejum. No versículo 3 ele diz: Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Então ele havia feito um jejum de 21 dias, o famoso jejum de Daniel, ao qual nos dias de hoje as pessoas ainda o praticam. Eu mesmo já fiz juntamente com minha esposa este jejum de Daniel. E Deus abre muito a visão espiritual da gente depois deste jejum. Abre mais ainda, né? Porque pela graça e a misericórdia de Deus, eu desde os 3 meses de convertido, o Senhor já tinha aberto a minha visão espiritual, já me mostrava muitas coisas. E depois do jejum a visão ficou mais aberta ainda. Foi o que aconteceu com Daniel. Ele fez esse jejum porque ele havia recebido uma revelação já há algum tempo atrás de que Deus havia falado para ele acerca do fim dos tempos.
do que sucederia no fim dos tempos, mas ele não entendeu aquela revelação. E Daniel estava, de certa forma, de certo modo, angustiado, agoniado, querendo entender aquela revelação. Mas naquela outra revelação, Deus falou para ele: guarda e sela num livro, porque essa revelação não é para agora, é para tempos futuros. E Daniel estava sem paz enquanto ele não entendesse aquela revelação. Ele resolveu fazer este jejum de 21 dias, 3 semanas, para buscar Deus, se alimentando somente de verduras e legumes. Creio eu que frutas também. E então o anjo do Senhor veio até Daniel, como nós vimos no versículo 16. E ele disse que o anjo tocou nos seus lábios. Então a boca dele se abriu. E ele falou e disse àquele que estava diante dele: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Aqui, glória a Deus, se repete o que aconteceu com Isaías quando ele esteve diante do trono de Deus. A Bíblia diz que Isaías ficou fraco também. Fraco e sem forças. E Isaías perdeu as forças também diante do Senhor. Porque diante dele parece-se que o nosso ser quer voltar para o pó de onde viemos, da terra, e queremos voltar para a terra. Diante do Senhor, nenhum ser pode ficar de pé, todos se prostram, todos ficam fracos. Até diante dos anjos do Senhor, o ser humano ele se enfraquece. E Daniel já estava fraco do jejum, quando o anjo chegou com toda a sua glória e resplendor, suas forças se acabaram. Tem um versículo que vai dizer que ele chegou até desmaiar na primeira visão, e nessa também de fraqueza. Aleluia, porque a glória de Deus foi manifesta a ele. E no versículo 17 ele disse: Como, pois, pode o servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Deste meu Senhor, porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. Então ele desmaiou, ficou sem fôlego, sem força. Ele disse: Como pode o servo desse meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Parece um pouco uma passagem que Davi citou, né? Mas aqui ele estava falando: como pode o anjo falar com o Senhor? O servo deste meu Senhor, o anjo do Senhor, falar com o Senhor. Porque ele disse: se o anjo já tem poder, que eu não consigo ficar de pé, eu fico fraco diante dele, imagine o meu Senhor, que é muito mais poderoso do que qualquer anjo, que manda em todos os anjos, que manda em todas as legiões. Imagine o meu Senhor. Então ele diz: como esse servo do meu Senhor pode falar com ele e ainda continuar vivo? Como o anjo pode falar com o Senhor e continuar vivo? Já a passagem que Davi diz, ele disse que via Deus falando para Jesus, né? Então eu vi o meu Senhor falando para o meu Senhor. Então eu vi o Senhor falando para o meu Senhor: assenta-te até que eu coloque os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Esta passagem parece um pouco também, porque Daniel disse: como pode o servo deste meu Senhor falar com o meu Senhor e ainda continuar vivo? Isso que ele quis dizer, porque o poder de Deus é tão grande que se o homem for falar diretamente com Deus, se for ver ele, morre. Não consegue ficar de pé diante de Deus, ele perde as forças e morre. E quando o anjo do Senhor chegou, só o anjo do Senhor, não foi o Senhor, só foi o anjo do Senhor, somente o mensageiro do Senhor, Daniel ficou sem força, toda a sua força foi embora, todas as suas forças foram embora.
Ele ficou sem fôlego, não restou força nenhuma, ele ficou sem fôlego diante do anjo do Senhor. E ele disse: uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. E disse: não temas, homem muito desejado. Paz, não temas, homem muito desejado. Paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. Falando ele comigo, esforcei e me disse: fala, meu Senhor, por que me confortaste? Então, quando o anjo liberou aquela palavra: não temas, Daniel, homem muito desejado, a paz seja contigo. Anima-te, anima-te. Aquilo deu força para ele e ele conseguiu se erguer. Aleluia. Ele disse: falando ele comigo, esforcei e me disse, consegui pelo menos responder. Ele quis dizer: eu consegui. Daniel falou: eu também consegui pelo menos responder a ele de volta. Me esforcei e consegui responder pelo menos. Fala, meu Senhor, por que me confortaste? E disse: sabes por que vim eu a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Aleluia. Aquele anjo tinha um recado, um mistério, uma resposta para entregar para Daniel. Mas o príncipe da Grécia, que representa um demônio, uma potestade, para quem não sabe, na terra, né, como Jesus disse, esse mundo jaz do maligno. Eu estava vendo um vídeo de um doutor explicando o que significa a palavra jaz, quer dizer defunto. Então, quando Jesus falou, Jesus quer dizer: o mundo é como um defunto na mão do maligno, e o defunto não faz mais nada, está morto. Então, o maligno domina abaixo de Deus este mundo. Aleluia. Então, como eu estava vos falando, em cada região da terra há um principado, há uma legião, há um demônio que domina sobre aquele lugar. Há potestades, há legiões que dominam nas regiões celestiais. E o anjo, para entregar o recado a Daniel, ele teve que passar por uma dessas legiões, por um desses principados. E aquele principado era chamado, aquele príncipe daquela região era chamado o príncipe da Grécia. Mas Daniel perseverou no jejum e na oração. E quando o anjo Gabriel desceu para entregar a ele, né, o segredo dos últimos tempos, ele foi impedido por aquele príncipe, por aquele demônio. E aí Deus mandou também o arcanjo Miguel, oh glória, aleluia. E aí os dois conseguiram passar e vencer aquele principado. Mas aqui o anjo já estava falando: quando eu retornar, eu vou ter que me encontrar com ele de novo. E aí a luta vai ser feia de novo. E não tem ninguém que me ajude, somente Miguel, o vosso príncipe. É o que ele disse: mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Aleluia. Ele disse: eu tornarei a pelejar. Vou ler de novo, versículo 20. E disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Então eram legiões. Havia ali os príncipes dos persas e também o príncipe da Grécia, que ele estava enfrentando. Não só o príncipe da Grécia, mas os príncipes dos persas. Então, como eu falei, havia legiões que dominavam aquele lugar. Vocês lembram do endemoniado gadareno? Aquele homem tinha legiões possessas dentro dele. E aquelas legiões dominavam aquela área ali de Gadara, aquela pequena ilha. Aqueles demônios dominavam aquela área. Aqueles principados ali dominavam a área de Gadara. Tanto que quando Jesus foi expulsar eles, falou: por favor, não nos mande para o abismo,
não deixa a gente sair daqui da região, manda a gente ali para os porcos, mas não nos tira desta região. E Jesus falou, vai para os porcos, e eles foram jogar os porcos no mar, mas não saíram daquela região, porque ali era a região que eles dominavam. Jesus não quis expulsar eles dali da região para mandá-los para o abismo. Então em cada região há um principado, como havia ali em Gadara, como havia ali na região onde Daniel estava, tinha um principado maligno que dominava ali. E o arcanjo Miguel e Gabriel passaram por eles. Lá em Gadara também havia um principado. Jesus chegou lá, eles caíram de joelho perante Jesus, adorando a Jesus, falando, tu és o Filho do Deus vivo, o que tu queres conosco antes do tempo? Então há sempre o principado. Mas o nosso Deus é maior do que qualquer principado, do que qualquer demônio. Todos eles, demônio, principado, o que seja, todos eles se prostram e obedecem ao Deus Todo-Poderoso. Todos eles temem e tremem diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que existe, e diante do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso. Todos eles obedecem e se prostram diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. E Gabriel disse, eu tornarei. Vou tornar a pelejar quando eu voltar. Mas a mensagem está entregue diante de Daniel. Tu oraste, tu jejuaste. Na primeira vez que o Senhor veio, que o anjo do Senhor veio, o anjo disse, desde o primeiro momento que tu se dedicaste à oração, Daniel, todas as tuas orações foram ouvidas lá no céu. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E o anjo veio e entregou o recado a Daniel. Mas qual foi o segredo dele receber a sua bênção, o seu recado? Qual foi o segredo para ele receber a resposta da sua oração? Foi perseverança no jejum e na oração. É isso que o Senhor quer de nós, perseverança na santificação, no jejum, na oração, na doutrina do corpo, da alma e do espírito, e amando a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Então guarde essa palavra e persevere em busca daquilo que você tem pedido a Deus, e Ele vai te enviar a resposta se você perseverar e viver em santidade perante Ele. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.